Um milionário salvou idosa abandonada de 72 anos que vivia embaixo do viaduto. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já parou para pensar no que faria se, ao andar pela rua, encontrasse alguém abandonado, sem ninguém por perto, sem nenhuma esperança? E se essa pessoa tivesse uma história que ninguém jamais imaginaria? No Brasil, a realidade de muitas pessoas que vivem nas ruas é devastadora. Mas a história que você vai conhecer agora vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre bondade, sorte e reviravoltas da vida. Dona Lúcia, uma idosa de 72 anos, passou os últimos 15 anos de sua vida vivendo nas sombras da cidade, mais especificamente debaixo de um viaduto em São Paulo, longe do olhar das pessoas que passavam correndo para seus compromissos. A dura realidade das ruas, com seus desafios imensos de sobrevivência, era a única que ela conhecia. Abandonada, sem ninguém para chamá-la de família, ela se acostumou a pedir moedas, a dormir nas calçadas e a se esconder do frio e da chuva. O que ninguém sabia é que Dona Lúcia tinha um passado que muitos considerariam inacreditável. Ela já foi uma mulher cheia de sonhos, uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, mas a vida a empurrou para um destino que ela nunca imaginou. Como será que ela chegou a esse ponto? Como alguém tão cheia de histórias e segredos se viu sem rumo, vivendo debaixo de um viaduto, invisível para todos ao seu redor? Agora, imagine-se, em um dia comum, a vida de Dona Lúcia fosse transformada por um simples ato de bondade. Imagine um milionário, um homem que já teve tudo na vida, parando em sua frente e decidindo ajudá-la. Parece algo improvável, certo? Mas é exatamente isso que aconteceu. Eduardo Carvalho, um empresário bem-sucedido, nunca imaginou que a sua vida seria virada de cabeça para baixo ao decidir fazer algo por uma senhora desconhecida. Ele estava indo para uma reunião importante, quando, ao passar pela marginal Tietê, viu Dona Lúcia sentada, sozinha, olhando para o nada. Algo naqueles olhos vazios, cansados pela vida, fez com que ele parasse. Ele não sabia o que a movia naquele momento, mas sentiu uma força que o empurrou para tomar uma atitude. Parou seu carro de luxo, desceu e foi até ela. Dona Lúcia olhou para ele com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Não era comum que as pessoas se importassem com ela. Na maioria das vezes, passavam rapidamente sem nem ao menos olhá-la. Mas Eduardo a viu. Ele a viu de uma forma que ninguém mais a havia visto nos últimos anos de sua vida. Ele não a viu como uma moradora de rua, mas como uma mulher que precisava de ajuda, de compreensão. A conversa que começou tímida se transformou em algo surpreendente. Eduardo ouviu Dona Lúcia contar sobre sua vida antes das ruas. Ela não tinha apenas uma história de sofrimento e abandono, ela tinha uma história de amor, de família, de escolhas erradas e acertos perdidos. Ela explicou, com lágrimas nos olhos, que havia sido casada com um homem que, após sua morte, a deixou sem rumo. Sem filhos para ampará-la, ela se viu sozinha, sem teto e sem futuro. Eduardo ficou chocado com o que ouviu. A dor daquela mulher tocou algo profundo nele. Ele sabia que poderia mudar a vida dela, mas não sabia por onde começar. O que ele não sabia era que, ao estender a mão, não estava apenas mudando a vida de Dona Lúcia, mas também transformando a sua própria. O milionário, com todo o seu poder, não imaginava que, ao tentar ajudar, acabaria descobrindo algo que o faria repensar tudo o que ele achava saber sobre vida e felicidade. Essa história não é apenas sobre um homem ajudando uma mulher. É sobre o poder de um simples gesto, a reviravolta da vida e as lições que nos são ensinadas por pessoas que, à primeira vista, parecem ser as que mais precisam de ajuda. Mas quem realmente estava ajudando quem? Dona Lúcia, com suas vivências e sabedoria adquirida nas ruas, seria a chave para abrir portas na vida de Eduardo, e ele, com seu sucesso e recursos, seria a chave para um novo começo para ela. E tudo isso começou naquele momento inesperado, embaixo de um viaduto, no coração de uma cidade que muitas vezes esquece o que realmente importa. Neste primeiro capítulo, vimos como um simples encontro pode mudar o destino de duas pessoas. Mas essa história vai muito além disso. Agora, vamos seguir juntos na jornada que vai revelar segredos, reviravoltas e, acima de tudo, o impacto profundo que um gesto de bondade pode ter na vida de todos nós. Quando Eduardo olhou para Dona Lúcia, não conseguia imaginar tudo o que ela já havia vivido. A imagem daquela mulher frágil, com os cabelos brancos e a pele enrugada, não refletia a história que ela carregava em seu coração. Ela era muito mais do que uma senhora desamparada e, por um instante,
Eduardo se viu imaginando o que ela havia vivido antes de ser deixada sozinha nas ruas. Ele sabia que para entender o presente de Dona Lúcia, precisava primeiro saber do seu passado. Após aquela conversa inicial, ele sabia que não poderia simplesmente deixá-la ali, esperando a próxima noite fria, sem rumo. Antes de tomar qualquer decisão, Eduardo precisava entender mais sobre aquela mulher, seus sonhos, sua dor e os motivos que a haviam levado a viver nas ruas. Foi então que ele fez algo que não costuma fazer. Ele deixou a reunião importante para depois e decidiu passar mais tempo com Dona Lúcia. Ele sentou-se ao seu lado, no chão frio do viaduto, e pediu a ela que lhe contasse sua história. Dona Lúcia respirou fundo, como se fosse difícil reviver todas as memórias. Mas, ao mesmo tempo, havia uma necessidade interna de compartilhar tudo aquilo. Ela olhou para Eduardo e, sem hesitar, começou a falar. Seus olhos se afastaram da paisagem ao redor, e, por um momento, ela parecia ter voltado no tempo, como se estivesse contando a história de outra pessoa, alguém distante. Mas não era. Era ela. Quando eu era jovem, Eduardo, eu tinha sonhos grandes, começou ela. Eu me casei com o homem que eu acreditava ser a minha alma gêmea. Ele era tão gentil, tão carinhoso. Tínhamos planos, fazíamos promessas um ao outro. Sempre imaginei que a nossa vida seria como um conto de fadas. Um dia, até pensei que moraríamos em uma casa no campo, com crianças correndo pelo jardim. Eu o amava com todo o meu coração, e ele me amava. Eduardo ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Ele podia ver a dor no rosto de Dona Lúcia, uma dor que não estava ligada ao presente, mas ao passado distante. Ela continuou, com a voz cada vez mais baixa, mas firme. Mas as coisas mudaram. A vida não é como nos livros, nem como nos filmes. Meu marido começou a mudar, a se afastar de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a cada dia ele se tornava mais distante, mais frio. Ele trabalhava até tarde, saía para viagens de negócios. Mas, um dia, eu descobri que ele me estava traindo. Não sei como explicar, Eduardo, mas foi como se meu mundo tivesse desabado. Ele já não me amava mais, e eu, por minha vez, não sabia como viver sem ele. Então, ele me deixou. Não só ele, mas todos ao meu redor. Dona Lúcia fez uma pausa, como se a dor de reviver aquele momento tivesse sido intensa demais. Ela olhou para o chão, sem coragem de encarar os olhos de Eduardo. Ele, por sua vez, permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu tentei seguir em frente. Tentei trabalhar, tentei me reerguer, mas o vazio da perda foi tão grande que, aos poucos, tudo na minha vida foi caindo. Os amigos me abandonaram, minha família. Ninguém queria mais saber de mim. Como um simples pedaço de carne na rua. A cada dia que passava, eu me sentia mais sozinha. Então, eu parei de tentar. Parei de lutar. Ela respirou fundo e, em seguida, com um olhar distante, concluiu: foi quando tudo desabou. Eu perdi meu trabalho, minha casa, e foi assim que vim parar aqui, debaixo deste viaduto. O que restava de mim era apenas essa mulher que você vê agora, sem forças, sem esperança, mas com muito amor para dar, se alguém tivesse coragem de me olhar. Eduardo ficou chocado. Não imaginava que a mulher à sua frente tivesse uma história tão intensa e dolorosa. Ele a olhava com uma empatia que nunca soubera que possuía. Ele sentia uma dor inexplicável por ela, mas também uma determinação interna, algo que o impulsionava a fazer mais. A história de Dona Lúcia não poderia terminar ali, debaixo de um viaduto, sem que algo fosse feito. Ele pensou por um instante, procurando as palavras certas. Era óbvio que ela não queria mais nada da vida, mas Eduardo não poderia deixá-la ali, esperando pela morte. Dona Lúcia, disse ele com voz suave, eu não sei o que você passou, mas sei que não merece viver assim. Eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. O que você mais deseja agora? Dona Lúcia olhou para ele, sem acreditar nas palavras que ele estava dizendo. Não era comum que alguém oferecesse ajuda genuína. E, por mais que ela estivesse desacreditada de que as coisas pudessem mudar, uma pequena esperança surgiu em seu peito. Eu não sei, jovem. Não sei o que esperar mais. Eu posso te dar um lar, Dona Lúcia. Posso te dar uma vida nova. Mas você precisa querer também. Eduardo sabia que não seria fácil. Ele sabia que ela carregava um fardo emocional profundo, e que ajudar alguém que estava tão marcado pela vida seria um desafio imenso.
Mas ele também sabia que não podia virar as costas para ela. Não depois de tudo o que ouvirá. Nos dias que seguiram, Eduardo tomou a decisão que mudaria não apenas a vida de Dona Lúcia, mas a sua também. Ele a levou para sua casa, e, com isso, a trouxe de volta ao mundo das pessoas que se importam. Nos primeiros dias que se seguiram à decisão de Eduardo, Dona Lúcia parecia quase perdida em meio à sua nova realidade. A casa de Eduardo, com seus móveis modernos e as paredes repletas de fotos que falavam de uma vida cheia de realizações, contrastava profundamente com o cenário que ela conhecera. As roupas limpas, a comida quente e a paz do ambiente eram algo tão distante da sua experiência de vida que, a princípio, Dona Lúcia se sentia como uma intrusa naquele lugar. Eduardo percebeu a tensão no olhar dela. Era como se, por mais que estivesse em um lugar seguro, ela ainda não conseguisse acreditar que estava ali, vivendo no conforto de uma casa em vez de estar debaixo do viaduto. Ele sabia que, para ela, aquele recomeço não seria fácil. Tinha que ser paciente, e ele estava disposto a fazer isso. Ele a incentivava a se integrar aos poucos, apresentando Dona Lúcia à sua rotina. A cada novo dia, ela começava a se soltar mais, experimentando o que há muito tempo não conhecia, um pouco de paz. Durante o café da manhã, Eduardo sempre procurava dar atenção a ela, perguntando como ela estava se sentindo, se queria mais alguma coisa. Ele sabia que o básico, como a alimentação e a higiene, não eram os maiores desafios, mas sim a reconstrução emocional daquela mulher. Dona Lúcia não estava apenas carente de uma casa, mas de um lar, de alguém que pudesse acolhê-la emocionalmente. Um dia, enquanto Eduardo estava no escritório, Dona Lúcia foi até o jardim da casa. Ela ainda não se sentia totalmente à vontade para interagir com os outros, mas o jardim parecia ser um lugar onde ela poderia encontrar um pouco de tranquilidade. O cheiro das flores e o canto dos passarinhos pareciam trazer de volta lembranças de um tempo mais feliz. Foi nesse momento que ela teve um insight profundo sobre o que estava acontecendo. Ela se lembrou das promessas que fizera a si mesma no passado, quando ainda acreditava que o amor poderia curá-la de tudo. E, então, uma ideia começou a surgir em sua mente. O que se ela ainda tivesse algo para oferecer? Será que, apesar de sua dor, ainda poderia fazer a diferença na vida de alguém? Naquela tarde, depois do almoço, Dona Lúcia decidiu conversar com Eduardo sobre o que sentia. Ao vê-la tomando coragem para falar, Eduardo parou tudo o que estava fazendo e a ouviu com atenção. Ele sentou ao lado dela, sentindo o peso daquelas palavras prestes a serem ditas. Eduardo, eu sei que minha vida foi marcada por muitas perdas, mas também sinto que não posso ficar apenas esperando que algo aconteça. Eu não sou mais a mulher que eu era, mas ainda tenho dentro de mim um desejo de fazer algo de bom. Não posso mais viver como se não tivesse nada a oferecer a este mundo. Eu gostaria de ajudar em algo, mesmo que seja pequeno, mas que faça diferença, disse Dona Lúcia com a voz tremida, mas decidida. Eduardo, tocado pela coragem de Dona Lúcia, percebeu que a transformação dela estava apenas começando. Ele sabia que ela ainda não acreditava totalmente em si mesma, mas já podia ver os primeiros sinais de uma mudança significativa. Ele pensou por um momento e disse: Dona Lúcia, eu entendo o que você quer dizer. Acredite, você tem muito a oferecer. Se você quiser, podemos buscar maneiras de ajudar outras pessoas, de alguma forma. Acredite, você não precisa se sentir inútil. Sua história é inspiradora, e seu desejo de ajudar pode transformar vidas. A partir desse momento, as semanas seguintes foram de grandes descobertas para Dona Lúcia. Ela começou a se envolver com pequenos projetos de voluntariado na cidade. Com a ajuda de Eduardo, ela foi se conectando com organizações que cuidavam de pessoas em situações de vulnerabilidade, especialmente as mais velhas e desamparadas. Dona Lúcia, com seu coração generoso, passou a ser uma verdadeira fonte de apoio para outros idosos, oferecendo companhia, palavras de conforto e até mesmo algum alimento para aqueles que, assim como ela, estavam perdidos no mundo. Enquanto isso, Eduardo também se transformava. Ver Dona Lúcia florescendo novamente lhe trouxe um novo sentido de propósito. Antes, ele sempre fora obcecado pelo trabalho, pela busca constante por dinheiro e sucesso. Mas ao ver a generosidade e a força de vontade de Dona Lúcia para ajudar os outros, ele começou a questionar seus próprios valores. Ele passou a perceber que o que realmente importava era o impacto que ele poderia causar na vida das pessoas ao seu redor, não a quantidade de dinheiro que tinha em sua conta bancária. Eduardo começou a dedicar mais tempo ao trabalho social. Ele ajudava Dona Lúcia a organizar campanhas para arrecadar alimentos e roupas para pessoas em situação de rua.
Juntos, eles visitavam abrigos e outras instituições, oferecendo apoio emocional e físico. O que começou como um simples gesto de bondade de Eduardo em ajudar uma senhora a sair das ruas, se transformou em um movimento de solidariedade que ganhava força a cada dia. Dona Lúcia, por sua vez, se sentia como se tivesse renascido. Ela não só estava ajudando os outros, mas, ao fazer isso, estava curando a si mesma. Cada sorriso que recebia de alguém em situação de vulnerabilidade era como um bálsamo para sua alma. Ela sentia que sua vida estava ganhando um novo significado, e que suas ações estavam, finalmente, retribuindo o amor que ela tinha dado no passado. Mas, mesmo com todo esse progresso, a história de Dona Lúcia ainda estava longe de ter um final definitivo. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, e que o futuro, embora incerto, era agora algo que ela encarava com coragem. A cada dia que passava, ela sentia mais forte e mais confiante em si mesma. Eduardo, ao seu lado, também via as mudanças não só nela, mas em si mesmo. Ele nunca imaginara que sua vida tomaria esse rumo, mas não se arrependeu de nada. Ele sabia que, ao ajudar Dona Lúcia, estava ajudando a si mesmo a encontrar um propósito que nunca imaginara ser possível. Ele não só tinha dado a ela uma nova chance, mas também descobrira o que realmente significava viver com um coração cheio de amor. Os meses passaram e, com eles, Dona Lúcia foi se transformando cada vez mais. A senhora que um dia se sentou no banco de um viaduto, em plena madrugada, vendo a vida passar diante de seus olhos, agora estava em uma nova fase da sua vida. Ela já não era mais a mesma mulher que sobreviveu com o pouco que a vida lhe deu. Ela agora era uma mulher com um propósito, alguém com voz e, principalmente, alguém que, pela primeira vez, sentia o peso da solidariedade no coração. Ao lado de Eduardo, ela se sentia renovada e forte, pronta para enfrentar qualquer adversidade que surgisse. Porém, como sempre acontece na vida, o verdadeiro teste de coragem de uma pessoa vem quando menos se espera. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Era uma manhã de domingo quando Dona Lúcia, Eduardo e alguns voluntários se reuniram para distribuir alimentos a famílias de um bairro carente na periferia da cidade. Era um trabalho cansativo, mas todos estavam motivados, sentindo-se verdadeiramente felizes em ajudar. Dona Lúcia estava especialmente animada, pois havia organizado uma pequena arrecadação de roupas e comida para algumas crianças da comunidade. Ela mal podia esperar para entregar tudo o que conseguirá reunir. Enquanto distribuíam as doações, Dona Lúcia percebeu algo que a deixou sem reação. Na esquina da rua, um homem estava olhando para ela com um olhar fixo, como se estivesse observando sua cada movimento. Ele era de estatura média, com cabelos grisalhos e uma barba desleixada. O que mais chamou a atenção de Dona Lúcia foi o fato de o homem se aproximar lentamente, como se estivesse tentando tomar coragem para se aproximar. Quando ele chegou até ela, parou a alguns passos de distância, como se não soubesse exatamente o que dizer. A princípio, Dona Lúcia não o reconheceu, mas seu rosto parecia estranho familiar, algo que mexia com ela de uma forma inquietante. Eduardo, que estava perto, também notou a interação, mas estava ocupado com outro grupo de voluntários e não pôde prestar atenção completa na cena. Foi então que o homem disse, com voz trêmula: "Lúcia, é você mesmo?" Dona Lúcia congelou por um momento, sem saber como reagir. O nome dele soou tão familiar, mas ela não conseguia colocar a cara daquele homem em seu passado. Ela olhou para ele e, depois de um silêncio tenso, respondeu com cautela: "Quem é você?" Ele deu um passo à frente, e a expressão dele era agora uma mistura de tristeza e arrependimento. "Eu sou o Roberto, seu filho." As palavras pareciam ter sido jogadas em sua direção como uma bomba. Dona Lúcia, que estava cheia de expectativas e esperança com o trabalho voluntário e com as mudanças em sua vida, agora se via diante de uma figura do seu passado, um passado que ela jamais quis reviver. Roberto, seu filho, que havia sido uma das maiores dores da sua vida, agora estava diante dela. A lembrança do passado a atingiu como uma onda forte. O que estava acontecendo? Como ele havia encontrado ela depois de tantos anos? O que ele queria de fato? Lúcia não sabia o que pensar, e a confusão tomou conta de seus sentimentos. Por um lado, ela sentia uma imensa raiva, por outro, uma enorme tristeza, e, por fim, um sentimento de impotência. Tudo aquilo parecia tão distante da vida que ela estava construindo. Roberto parecia ver tudo isso em seus olhos, e ele tentou, com um tom mais suave, explicar: "Mãe, eu sei que te magoei, mas eu mudei. Eu fiz coisas erradas."
Você não sabe a dor que eu senti quando você me rejeitou, quando você me deixou ir para o caminho errado. Eu te procurei durante muito tempo, mas você estava longe demais. Dona Lúcia não sabia o que fazer com aquelas palavras. O filho que abandonara, por quem ela havia se sacrificado tanto, agora se apresentava como um homem, com suas próprias dores e arrependimentos. Mas o que ele queria agora? Aquele homem diante dela parecia um estranho. O filho que ela conhecera no passado parecia ser uma outra pessoa. Ela olhou profundamente para ele, tentando decifrar as emoções em seu rosto. Ele parecia sincero, mas também parecia carregado de remorsos. E mesmo com todo o sofrimento que ele lhe causará, algo dentro de Dona Lúcia ainda pulsava por ele. Ela sabia que o amor de mãe é diferente, que a dor que ele causará não era fácil de ser esquecida, mas também sabia que, ao ignorá-lo, ela estaria negando uma chance de cura para ambos. Com os olhos marejados de lágrimas, Dona Lúcia disse: Roberto, eu não sei o que esperar de você. Eu sofri demais, te procurei por tanto tempo. Mas, olha, você é meu filho, e isso nunca vai mudar. Eu não sei se podemos recomeçar, mas eu te escuto. As palavras de Dona Lúcia estavam carregadas de emoção, e Roberto, vendo a resposta dela, sentiu que talvez houvesse uma pequena chance de reconciliação. Ele olhou para ela com o rosto tenso, sem saber o que fazer ou como agir. Era difícil acreditar que um dia ele poderia estar de volta ao lado da mãe, depois de tanto tempo de distância. Eduardo, que havia observado a cena com cautela, se aproximou. Ele sabia o quanto aquilo significava para Dona Lúcia, mas também sabia que ele não deveria interferir no processo. Ela precisaria lidar com seus próprios sentimentos. Ele se aproximou de Roberto e, com um tom calmo, disse: Não vai ser fácil, mas talvez o melhor caminho seja dar espaço para que sua mãe processe tudo isso. Ela tem muito a pensar, muito a sentir. Roberto assentiu, compreendendo que a reconciliação não seria algo que aconteceria de imediato. Mas, ao menos, aquele encontro foi um começo. Ele olhou para Dona Lúcia, com um sorriso tímido e sincero. Eu volto depois. Vou dar tempo a você. Mas, por favor, me permita tentar de novo. Eu quero que você me perdoe, mãe. Dona Lúcia observou Roberto se afastar e, pela primeira vez, sentiu uma mistura de sentimentos que não conseguia explicar. Mas sabia que esse seria apenas o início de uma jornada que, embora difícil, traria a ela a chance de, talvez, finalmente encontrar a paz com seu passado. Dona Lúcia ficou em silêncio, observando Roberto se afastar. O vento suave daquele domingo de outono parecia não ter a mesma leveza de antes. Ela sentia o peso das palavras que acabará de ouvir. Aquele homem, que um dia fora seu filho, agora era apenas uma sombra do que ela lembrava. E ainda assim, seu coração de mãe se apertava. Não era fácil deixar de lado a dor de uma perda tão profunda, mas algo dentro dela dizia que aquela era uma oportunidade que ela não poderia simplesmente ignorar. Eduardo, que estava ao seu lado durante toda a conversa, percebeu a aflição nos olhos de Dona Lúcia. Ele não queria forçá-la a nada, mas sabia que ela precisava de apoio. Era evidente que ela estava dividida entre o que sentia por Roberto e a necessidade de proteger o que havia construído após tanto tempo de sofrimento. Você está bem? Eduardo perguntou, com a voz suave e compreensiva. Dona Lúcia apenas assentiu, mas ele sabia que, no fundo, a resposta era mais complexa. Eu não sei o que fazer, Eduardo, ela respondeu, a voz trêmula. Eu não sei se tenho forças para encarar tudo isso novamente. O que ele fez? O que ele me fez? As palavras de Dona Lúcia ficaram no ar, como se ainda estivesse tentando entender o que havia acontecido. O abandono, o sofrimento, a sensação de traição por parte de seu próprio filho, tudo voltava a ela com a intensidade de um tsunami. Quando ele a deixou para trás, sem aviso, sem despedidas, ela teve que aprender a sobreviver sozinha, a lutar por cada pedaço de dignidade que restava. Ela havia se reconstruído com o tempo, mas agora, com a presença de Roberto, tudo parecia desmoronar novamente. Eduardo, percebendo o turbilhão emocional pelo qual Dona Lúcia estava passando, colocou uma mão gentilmente em seu ombro, tentando ser o alicerce de que ela tanto precisava naquele momento. Lúcia, eu entendo a dor que você sente. Mas lembre-se de uma coisa, o perdão não é sobre ele. O perdão é sobre você. É sobre você encontrar paz no seu coração. Você não está fazendo isso por ele. Você está fazendo isso por você. Ela olhou para Eduardo, as palavras dele tocando uma corda sensível em seu coração.
Ela sabia que ele estava certo, mas o que ele dizia parecia mais fácil de falar do que de fazer. Como poderia perdoar alguém que havia lhe causado tanto sofrimento? Como poderia simplesmente abrir o coração para alguém que, por tanto tempo, foi um estranho em sua vida? Eu sei, Eduardo, disse ela, sua voz agora mais firme, mas ainda cheia de dúvidas. Mas é tão difícil. Eu não sei se sou forte o suficiente para lidar com isso. Como posso olhar para ele depois de tudo o que ele fez? Eduardo sorriu de forma tranquila, sempre tentando ser o mais acolhedor possível. Às vezes, a verdadeira força está em ser vulnerável. E, talvez, seja exatamente isso que você precisa agora. Não precisa ter todas as respostas, Lúcia. O importante é dar o primeiro passo. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Dona Lúcia. Ela sabia que ainda estava longe de entender o que realmente queria fazer, mas, de alguma forma, a presença de Eduardo e suas palavras a ajudaram a começar a refletir de forma mais clara. Talvez, o caminho do perdão fosse mesmo o único que restava. Durante os dias que se seguiram, Dona Lúcia passou a se questionar mais sobre tudo o que havia acontecido em sua vida. Ela se lembrou do dia em que Roberto foi embora, quando ele decidiu seguir o caminho que o levou para a rua, sem olhar para trás. Ela se lembrou das vezes em que tentou procurá-lo, quando seu coração ainda mantinha uma esperança secreta de que ele voltaria. Mas ele nunca voltou. E, ao contrário, ela teve que enfrentar a dura realidade de que seu filho havia se perdido para sempre. E agora, ele estava ali, diante dela, pedindo uma segunda chance. Era difícil entender o que ele queria, mas Dona Lúcia não podia ignorar o fato de que ele havia se esforçado para encontrar um caminho de volta. O olhar dele, carregado de arrependimento, fazia com que sua raiva se dissipasse um pouco. Talvez, por mais difícil que fosse, esse fosse o momento em que a cicatriz de sua dor poderia começar a se curar. Foi quando ela decidiu que precisava ter uma conversa com ele, cara a cara. Não mais por telefone, não mais em conversas indiretas. Ela precisava entender de uma vez por todas o que tinha acontecido, porque ele a abandonara e, mais importante, se ele realmente estava disposto a recomeçar. No dia seguinte, ela ligou para Roberto e marcou um encontro. Eles se encontrariam em um café no centro da cidade, onde ela havia passado muitas horas refletindo sobre o seu próprio destino. Dona Lúcia estava nervosa, mas sabia que precisava dar esse passo. Ela estava decidida a não deixar mais o passado controlar sua vida. Ela tinha o direito de saber a verdade, de ouvir a história dele, de entender o que o havia levado a se afastar tanto. Quando Roberto chegou, ele parecia mais calmo, mais preparado. Seus olhos não estavam mais carregados de culpa, mas sim de esperança. Ele sorriu timidamente ao vê-la e se aproximou com cautela, como se temesse que ela o rejeitasse a qualquer momento. "Olá, mãe", disse ele, com a voz baixa, quase como se estivesse pedindo permissão para se aproximar. Dona Lúcia respirou fundo, tentando manter a calma. Não era fácil, mas ela sabia que esse era o momento de resolver tudo, de buscar a resposta para tantas perguntas que martelavam sua mente. "Sente-se, Roberto. Precisamos conversar." Ele obedeceu, e, ali, naquele pequeno café, com o som suave da cidade ao fundo, a mãe e o filho se prepararam para enfrentar o que parecia ser o maior desafio de suas vidas: reconstruir a relação quebrada por tantos anos. O café estava silencioso, como se o mundo lá fora fosse uma realidade distante e os dois, ali, naquele cantinho abafado, estivessem imersos em um universo de memórias, arrependimentos e expectativas. Dona Lúcia encarava seu filho, tentando entender o homem que agora estava diante dela. Aquela figura que, anos atrás, ela viu partir sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Mas ali estava ele, o homem que um dia foi seu filho, agora com um olhar mais maduro e um peso visível sobre os ombros. Roberto sentou-se à mesa com um certo desconforto, mexendo nas mãos. O tempo e o espaço entre os dois pareciam imensos, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que, talvez, aquele fosse o primeiro passo para se redimir. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas estava determinado a tentar corrigir os erros. Ao olhar para sua mãe, sentia um nó apertar em seu peito. "Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal." Agora sim, vamos para a história. Como poderia explicar os anos que passaram longe dela? Como poderia justificar a dor que ele próprio havia causado? Dona Lúcia observava Roberto com um olhar atento. O rosto dele não mostrava mais os traços de um garoto rebelde e arrogante,
mas sim de um homem que havia sofrido. Ela podia ver isso. No entanto, a dor que ele causou ainda estava lá, dilacerando-a por dentro. Ela queria entender. Queria acreditar que ele realmente se importava com ela. Mas, ao mesmo tempo, sua razão a fazia questionar tudo. Como um filho poderia deixá-la para trás daquela forma, sem sequer dar um sinal de vida? Roberto, ela disse, a voz firme, mas cheia de um tipo de cansaço. O que aconteceu? Como você pôde simplesmente desaparecer? Eu passei anos sem saber onde você estava, sem saber se estava vivo ou morto. Eu não merecia isso. Roberto suspirou fundo, os olhos marejados de lágrimas. Ele sabia que não havia desculpas que pudessem justificar sua atitude, mas sentia que precisava contar tudo. Precisava que ela soubesse da dor que o havia motivado a tomar aquela decisão tão drástica. Eu sei que você não merecia isso, mãe. Não merecia. Mas o que aconteceu comigo, naquela época, foi algo que eu não sabia lidar. Eu estava perdido, confuso, e não sabia como lidar com as minhas emoções. Quando eu estava na adolescência, senti como se o mundo estivesse contra mim. Eu não conseguia me encontrar, nem a mim mesmo. Dona Lúcia o olhou fixamente, tentando captar cada palavra. Ela sabia que, em algum lugar, dentro dele, havia uma explicação, mas ela também sabia que essa explicação não poderia apagar o sofrimento que ele causou. Ela queria ouvir, precisava ouvir, mas seu coração ainda estava preso à dor que ela sentia. Eu fui embora porque não aguentava mais viver com as cobranças que eu sentia de todos ao meu redor. Não apenas de você, mãe, mas de mim mesmo. Eu sentia que eu não atendia às expectativas. Parecia que nada que eu fazia era o suficiente. Eu não queria ser quem eu era, e, ao mesmo tempo, não sabia quem eu deveria ser. E então, eu tomei a decisão de fugir. Eu só queria sumir, sair de tudo. O olhar de Dona Lúcia suavizou-se um pouco. Ela entendia, mais do que ele imaginava, o peso das cobranças. Ela mesma havia carregado esse peso por anos, mas o que a feriu foi a forma como ele a deixou. Sem uma palavra, sem um adeus, sem uma explicação. Ele se foi, e ela ficou. Foi esse o maior golpe que ela recebeu. A ausência. Ele não a procurou, não deu sinais de vida. E, por muitos anos, ela se perguntou se ele estava bem, se ele estava vivo. Agora, ele estava ali, explicando seu silêncio, mas isso, por si só, não era suficiente. E onde você esteve todo esse tempo, Roberto? Perguntou Dona Lúcia, já cansada de tantas incertezas. O que aconteceu depois que você foi embora? Roberto respirou profundamente, o peso das palavras seguintes pesando sobre ele. Eu acabei indo para as ruas. Fiquei perdido, sem rumo. Ao longo dos anos, tentei voltar várias vezes para casa, mas algo sempre me impedia. Eu tinha vergonha do que fiz. Eu estava tão quebrado, tão sem esperanças, que achava que nunca mais teria chance de ser a pessoa que você esperava. Não tinha coragem de olhar nos seus olhos. Dona Lúcia olhou para ele, ainda com um misto de dor e compaixão. Ela sabia o que ele estava dizendo, ela sabia da dor que ele estava carregando. Ela mesma já havia sido uma pessoa perdida, mas ela soubera encontrar forças para seguir em frente. Ela não esperava que ele voltasse perfeito, mas ela esperava algo mais: honestidade, transparência e arrependimento verdadeiro. Ela não queria mais viver de falsas esperanças. Ela queria a verdade. Roberto, você me deixou. Eu precisei lutar, dia após dia, para seguir em frente sem saber se você estava vivo ou morto. Eu me perguntei tantas vezes onde você estava. Se você estava bem, se estava comendo, se estava sendo tratado com dignidade. E agora você me diz que estava na rua o tempo todo. Eu não sei se consigo perdoar isso, ainda. Não sei se consigo simplesmente virar a página. As palavras de Dona Lúcia soaram duras, mas, na verdade, ela estava apenas tentando encontrar uma forma de lidar com a dor que sentia. Ela não queria que ele acreditasse que tudo estava resolvido. Ela não queria fingir que a volta dele havia apagado todos os anos de sofrimento. Ela precisava processar tudo, e isso levaria tempo. Roberto ficou em silêncio, suas lágrimas escorriam sem que ele pudesse conter. Ele sabia que não havia palavras suficientes para justificar suas ações, mas ele estava disposto a tentar. Ele queria, mais do que qualquer coisa, reconquistar a confiança de sua mãe, e, quem sabe, até recuperar o relacionamento que eles um dia tiveram. Eu não sei o que fazer para fazer as coisas darem certo,
mãe. Mas eu quero tentar. Eu não posso mudar o que fiz, mas estou aqui agora. E, por mais difícil que seja, eu não vou fugir mais. Eu vou lutar para que, um dia, você consiga me perdoar. Dona Lúcia olhou para ele por alguns segundos, sua expressão um tanto indecifrável. Ela sabia que aquele momento era apenas o começo de uma longa jornada, uma jornada que, talvez, ela nem soubesse se conseguiria percorrer. Mas, no fundo, ela sentia que, talvez, a última chance estivesse ali. Roberto, não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou conseguir perdoar você, mas uma coisa eu sei, você está aqui, agora. E isso já é algo. Ela não sabia onde essa conversa os levaria, mas sabia que, naquele momento, ela havia dado o primeiro passo para entender o filho que perdeu e, talvez, reconstruir a relação que ela tanto desejava. Era uma manhã cinzenta quando Roberto se sentou à mesa da cozinha de Dona Lúcia, que já preparava o café. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, mas para ele, aquele cheiro era quase um lembrete daquilo que ele havia perdido. O calor da casa de sua mãe, que antes parecia um abrigo seguro, agora o fazia se sentir ainda mais culpado. Cada segundo ali o fazia questionar suas escolhas. Como ele pôde ter se afastado daquela mulher que, mesmo diante de tudo, nunca deixou de pensar nele? Como ele pôde tomar uma decisão tão drástica e, mais ainda, viver anos fugindo de sua própria história? Dona Lúcia preparava o café com uma calma forçada, tentando esconder o tumulto em seu coração. Ela ainda não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. Roberto estava de volta. Ele estava ali, sentado à mesa como se nada tivesse acontecido, mas o silêncio entre os dois carregava um peso imenso. O que ela poderia fazer? Como lidar com o fato de que o filho, que ela tanto amou e cuidou, agora deixará sem explicação, para depois retornar como se o tempo não tivesse passado? Ela queria acreditar que tudo ficaria bem, mas o medo de mais decepções ainda dominava. Roberto olhou para ela, os olhos marejados. Ele tentava encontrar as palavras certas, mas nada parecia suficiente. Ele queria pedir desculpas, mas sabia que uma simples desculpa não bastava. O que ele havia feito não poderia ser consertado com palavras. Ele precisava mostrar a ela que, de alguma forma, ele estava tentando mudar, que estava disposto a recuperar tudo o que tinha perdido. Mãe, ele começou, sua voz falhando. Eu não sei o que dizer. Eu só sei que eu nunca imaginei que fosse ser tão difícil voltar para casa. Eu sempre imaginei que, quando eu voltasse, tudo seria como antes, como se o tempo não tivesse passado. Mas eu sei que isso não é verdade. Eu sei que eu quebrei algo que não sei se posso consertar. Dona Lúcia parou de mexer a colher na xícara e o olhou fixamente. O rosto dela estava sério, mas havia uma suavidade em seus olhos que Roberto não conseguia interpretar. Ela respirou fundo antes de falar. Roberto, você não pode simplesmente achar que vai voltar e tudo vai ser fácil. Você me deixou, sem explicações, sem um sinal sequer. Eu passei anos pensando que você estava morto, que talvez não fosse mais possível ter uma relação com você. E, agora, você volta e quer que tudo volte ao normal. Não funciona assim. Ele engoliu em seco. Ela estava certa. Não havia como ignorar o impacto de seus anos de ausência. Ele havia feito escolhas que não só afetaram a vida dele, mas também a de sua mãe. Ele sabia disso agora, talvez tarde demais, mas sabia. O arrependimento o corroía por dentro. Eu sei, mãe, ele disse, com a voz rouca. Eu sei que fiz escolhas erradas. Eu sei que, quando fui embora, eu te deixei para trás e você não merecia isso. Eu não sabia o que fazer, não sabia como voltar. Eu estava perdido e, em vez de buscar ajuda, eu fugi. Dona Lúcia não respondeu imediatamente. Ela sentiu o peso daquelas palavras, mas também sabia que o tempo não voltaria atrás. Ela tinha vivido muitas coisas durante os anos em que Roberto esteve ausente. O tempo havia ensinado a ela como lidar com a dor, a solidão e o medo. E, apesar de seu coração estar partido, ela não queria mais viver no passado. Ela não queria mais sofrer por algo que já não podia mudar. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabia se poderia perdoá-lo tão facilmente. O perdão não vinha de um dia para o outro. Ele tinha que ser conquistado, e ela sabia que ele estava apenas começando a sua jornada para tentar reconquistar a confiança dela. Eu te amo, Roberto, mas o amor não basta. O que você fez, as escolhas que você fez, elas afetaram minha vida. Elas afetaram a nossa vida. Não é só uma questão de te perdoar.
Eu preciso ver que você mudou, que você realmente se importa, e que você não vai me abandonar de novo. As palavras dela atingiram Roberto como uma punhalada. Ele já sabia que o caminho seria difícil, mas ouvir a dor no tom da voz de sua mãe fez com que ele sentisse ainda mais a gravidade da situação. Ele se sentiu como se tivesse falhado de uma maneira irreparável. A dor de ter deixado sua mãe para trás, sem um olhar, sem uma palavra, apertava seu coração de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. Eu entendo, mãe. Eu não espero que você me perdoe agora. Eu sei que vou precisar provar que sou digno da sua confiança. Mas eu estou aqui. Eu estou tentando. Não vou embora de novo. Eu não vou te abandonar. Dona Lúcia olhou para ele, avaliando suas palavras. Algo na sinceridade dele a tocou, mas ela sabia que as palavras, por mais sinceras que fossem, não podiam apagar a dor. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que ele realmente estava disposto a mudar, mas ela também sabia que não poderia se dar ao luxo de ser ingênua. Ela não sabia o que o futuro traria, mas algo dentro dela dizia que essa era, de fato, a última chance. Eu espero que sim, Roberto. Eu realmente espero que sim. Porque, se você me deixar de novo, eu não sei o que vou fazer. Eu não sei se vou conseguir lidar com isso. O silêncio se instalou entre os dois. O café estava ali, esfriando. Mas, naquele momento, era como se o tempo tivesse parado para ambos. Cada um tentando entender o que o futuro reservava. Roberto não sabia o que viria a seguir, mas ele sabia que estava determinado a fazer o que fosse preciso para que, um dia, sua mãe pudesse confiar nele novamente. Ele não podia mudar o passado, mas, talvez, pudesse escrever um novo capítulo. Talvez, juntos, eles pudessem encontrar uma forma de recomeçar. Mas para isso, ele teria que provar a ela que não estava mais perdido, que agora sabia onde estava e o que queria para o futuro. A vida de Roberto estava prestes a mudar de maneira que ele jamais poderia imaginar. Depois de anos de erro e arrependimento, ele sentia uma chama fraca, mas crescente, acendendo em seu peito. A casa onde sua mãe vivia, com o calor acolhedor e o cheiro do café pela manhã, agora parecia menos uma prisão de arrependimento e mais um lugar de possibilidades. Mas ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. O perdão de Dona Lúcia era algo que ele ainda precisava conquistar, e cada gesto seu agora seria medido, cada palavra escolhida com cuidado. Ele estava tentando, e sabia que não podia falhar novamente. Naquela tarde, Roberto foi até o centro da cidade. Não havia mais nada ali para ele, exceto a oportunidade de se provar para si mesmo. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, o cenário da vida urbana parecia se desfocar ao seu redor. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos, tentando decidir qual seria o próximo passo de sua jornada. Ele sabia que a chave para recuperar sua relação com sua mãe estava em suas ações, e não em suas palavras. Foi quando, ao passar perto de um viaduto, seus olhos foram atraídos por algo que parecia estar fora do lugar. Entre os pedestres apressados, ele avistou uma figura solitária. Era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos, encurvada sobre um banco de praça, segurando um cobertor surrado. O rosto dela estava marcado pelas rugas do tempo e pelas dificuldades da vida. Ela parecia ser parte do cenário caótico da cidade, esquecida por todos, mas ainda ali, sobrevivendo. O que mais impressionou Roberto não foi a imagem da mulher em si, mas o olhar vazio que ela carregava. Um olhar que, de alguma forma, refletia o seu próprio. Um olhar que ele conhecia muito bem, porque era exatamente assim que ele se sentia. A sensação de estar perdido, sem direção, sem esperança. A mulher não estava apenas fisicamente abandonada ali, ela também parecia carregar o peso de uma vida sem expectativas. Roberto, impulsivamente, se aproximou dela. Algo dentro dele o empurrou para aquele momento, como se a vida estivesse lhe dando uma última chance de mostrar que ele ainda podia ser alguém melhor. Ele se abaixou ao lado dela e, com suavidade, perguntou: "A senhora está bem? Posso ajudar com alguma coisa?" A mulher olhou para ele, surpreso com a pergunta, e por um instante, ela o encarou, sem saber se deveria acreditar na bondade que ele estava oferecendo. Não era todo dia que alguém perguntava por ela de forma genuína. Eu estou bem", respondeu ela, com um fio de voz. "Só preciso de um lugar para dormir." Roberto sentiu um aperto no coração. Aquela mulher não estava pedindo luxos, apenas o básico. Ela estava pedindo por dignidade, por respeito. E aquilo fez refletir profundamente sobre sua própria vida.
Ele, que tinha perdido tudo em busca de um vazio materialista, agora via alguém que havia perdido tudo, mas que ainda tinha força de continuar. O que ele poderia fazer para ajudar? Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas daquela mulher, mas talvez, ao menos, poderia fazer uma diferença em seu dia. Ele se levantou e olhou ao redor. Era uma área pobre da cidade, onde as pessoas pareciam ignorar a dor de quem estava ao seu redor. Mas, naquele momento, Roberto sentiu que ele tinha uma escolha. Ele podia seguir em frente, ignorando o que via, ou podia fazer algo, mesmo que fosse pequeno. E, então, ele decidiu. A senhora gostaria de tomar um café comigo? Eu conheço um lugar onde podemos conversar e você pode se aquecer. O olhar da mulher, que antes estava vazio, agora parecia brilhar com uma centelha de esperança. Ela não disse nada, mas levantou-se lentamente, aceitando o convite sem palavras. Roberto a conduziu até um café modesto, não muito longe dali. Durante o trajeto, ele fez questão de conversar, tentando entender mais sobre sua vida. A mulher se chamava Maria, e, apesar de seus olhos carregados de sofrimento, ela tinha história sobre uma vida cheia de luta e resiliência. Maria falou sobre os tempos difíceis que enfrentará, quando havia perdido o marido e os filhos para circunstâncias da vida. Ela contou como havia sido difícil sobreviver nas ruas, vendo tantas pessoas passarem por ela sem sequer olharem para sua dor. Ela não queria que Roberto sentisse pena dela, mas ele não conseguia evitar. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa como Maria tivesse sido tão esquecida pela sociedade. Chegando ao café, eles se acomodaram em uma mesa no fundo, longe do barulho do dia a dia. Roberto pediu um café para ambos, e ao entregar uma xícara à mulher, ela sorriu, uma expressão tímida, mas sincera. Eles conversaram por horas, e, à medida que as palavras se sucediam, Roberto sentia seu coração mais leve. Ele se sentia diferente ali, com Maria. Era como se, ao ouvir sua história, ele encontrasse a coragem para enfrentar a sua própria. Quando a conversa começou a diminuir, Roberto soube que era hora de ir embora. Ele não queria sair, não queria deixar aquela mulher, mas sabia que a vida o chamava de volta. Antes de se despedir, ele olhou para Maria uma última vez e falou com firmeza: "Eu sei que eu não posso mudar o que aconteceu com você, mas eu quero que saiba que, mesmo em meio a essa cidade cheia de indiferença, você não está sozinha. Eu vou te ajudar. Você tem a minha palavra." Maria o olhou com os olhos marejados, e, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Ela não esperava isso de um estranho, mas havia algo em Roberto que a fazia acreditar. Talvez, em algum lugar, ela ainda tivesse esperança. Ao sair do café, Roberto refletiu sobre o que acabará de vivenciar. Ele não só havia dado algo a Maria, mas também a si mesmo. Ele havia encontrado uma conexão com alguém que, de alguma forma, era um reflexo de sua própria dor e solidão. E, naquele momento, ele sabia que o caminho para sua redenção começava ali, ajudando a quem precisava, sem buscar mais nada em troca, exceto a verdadeira transformação que só o amor e a empatia poderiam proporcionar. A cidade de São Paulo nunca dormia. As luzes da cidade, com sua intensidade vibrante, refletiam no rosto de Roberto enquanto ele caminhava pelas ruas naquela noite. Havia algo diferente no ar, algo que ele ainda não conseguia entender. Seu encontro com Maria, aquela mulher idosa que ele havia ajudado, parecia ter tocado uma parte de sua alma que ele não sabia que existia. Ele ainda não conseguia compreender completamente, mas sentia que estava em um momento crucial de sua vida. Ele estava indo para casa, mas não como antes. Ele não carregava mais o peso do arrependimento. Sua mente estava clara, mas seu coração ainda tinha dúvidas. Ao chegar em sua casa, Roberto encontrou a porta entreaberta. Ele hesitou por um momento, mas logo entrou. Não havia ninguém dentro. A casa estava silenciosa. Quando sua mãe, Dona Lúcia, saiu da cozinha, ela olhou com uma expressão que ele não soubera como interpretar. Seu rosto estava sério, mas seus olhos carregavam uma sabedoria que ele não podia ignorar. Ela sabia que algo havia mudado nele, assim como ele sabia que algo estava prestes a acontecer. "Roberto", ela começou com a voz suave, mas firme, "você tem se comportado de uma maneira diferente. O que aconteceu? O que mudou em você?" Roberto olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável. Não sabia por onde começar, mas sabia que não podia mentir para a mulher que o havia criado com tanto amor, apesar de todas as dificuldades. "Mãe, eu tenho tentado mudar. Eu sei que errei muito,
e sei que preciso provar para você que sou capaz de ser uma pessoa melhor. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu encontrei alguém hoje. Uma mulher. Uma senhora que vive nas ruas, abandonada por todos, e eu não pude ignorar a dor dela. Ela me fez refletir sobre o quanto eu estava perdendo da minha própria vida, do quanto eu tinha me afastado de você e de tudo que realmente importava. Dona Lúcia o observava atentamente, sem interromper. Ela sabia que o caminho de Roberto seria longo, mas aquele momento parecia ser o início de algo significativo. Então você está querendo dizer que o que você fez por essa mulher foi o que mudou o seu coração? Ela perguntou, com a calma característica de quem já sabia mais do que o filho imaginava. Roberto se aproximou e sentou-se à mesa. Ele respirou fundo e, com os olhos marejados, disse: Sim, mãe. Eu não esperava que ela fosse tão parecida comigo, mas ela é. Ela me lembrou de quem eu era antes de me perder. Ela me mostrou que, por mais difícil que tenha sido, ainda há bondade em mim, e eu quero encontrar uma maneira de recomeçar. Quero ajudar Maria e, ao fazer isso, ajudar a mim mesma a encontrar a redenção. Dona Lúcia ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que o filho estava pronto para dar o próximo passo, mas também sabia que o caminho seria árduo. Ele teria que lutar contra o seu próprio orgulho, contra a culpa que carregava, e mais importante, contra a tentação de se deixar consumir novamente pelo vazio que o havia levado a perder o rumo por tantos anos. Roberto, você sabe que não é fácil, não é? A vida não funciona dessa forma. A mudança verdadeira, a transformação de quem você é, vem de dentro. Mas, se você realmente quer fazer a diferença, não só por essa mulher, mas por você, saiba que isso vai exigir mais do que palavras. Vai exigir ações, consistência, e o tipo de humildade que nem sempre é fácil de encontrar. Ele assentiu. As palavras de sua mãe não eram fáceis de ouvir, mas ele sabia que ela estava certa. Ele não queria mais ser aquele homem egoísta que vivia só para si. Ele sabia que ainda havia tempo para mudar, e que sua transformação não seria apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Na manhã seguinte, Roberto acordou cedo. Ele não sabia ao certo o que faria, mas sabia que precisava encontrar Maria novamente. Ele precisava ajudá-la de alguma forma, talvez encontrar um lugar para ela viver, ou até mesmo ajudá-la a se reconectar com sua família, se ainda houvesse uma chance de fazê-lo. Mas, antes de sair, ele olhou para sua mãe, que estava preparando o café da manhã. Mãe, eu vou voltar lá. Vou ajudar Maria. Vou fazer tudo o que eu puder por ela, mas também vou fazer isso por mim. Eu quero fazer a coisa certa. Dona Lúcia olhou com um sorriso leve e disse: Eu sei que você vai fazer o que é certo, filho. Eu estarei aqui para te apoiar. Com essas palavras, Roberto saiu de casa, sentindo-se mais determinado do que nunca. Ele sabia que esse não seria um caminho fácil. Ajudar Maria não seria apenas sobre dar dinheiro ou oferecer algo material. Era algo muito mais profundo. Era sobre entender a dor da outra pessoa, sentir o peso do que ela vivia, e encontrar uma maneira de oferecer não apenas ajuda, mas dignidade. Ele chegou ao viaduto onde havia encontrado Maria na noite anterior. O local estava, como sempre, lotado de pessoas apressadas, mas ali, ele encontrou a mulher novamente, encurvada, com a mesma expressão resignada em seu rosto. Ela não parecia mais tão perdida, mas Roberto sabia que ela ainda carregava muitas cicatrizes da vida. Ele se aproximou dela com um sorriso gentil e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Maria levantou os olhos e o encarou com uma surpresa evidente. Você voltou. Ela disse, com uma voz trêmula. Roberto assentiu. Sim, Maria. Eu voltei. E, desta vez, vou fazer algo para te ajudar. Quero que saiba que você não está sozinha. Maria sorriu timidamente, e os dois se sentaram ali, em meio ao caos da cidade, com a promessa de que, por mais difíceis que fossem os próximos dias, eles iriam enfrentá-los juntos. O sol começava a se pôr sobre a cidade de São Paulo, tingindo o céu de um laranja suave. A cidade, que nunca parava, parecia agora respirar mais lentamente, como se estivesse esperando o desenrolar do momento que havia sido prometido. Roberto e Maria estavam sentados em um banco do parque, lado a lado, mas algo havia mudado entre eles. A relação deles não era mais apenas de um homem tentando salvar uma mulher. Era agora uma verdadeira amizade, um laço de compaixão que transcendeu as barreiras sociais e as dificuldades da vida. Nos dias que se seguiram, Roberto fez questão de estar ao lado de Maria em cada passo de sua recuperação. Ele não apenas ajudou a arranjar um abrigo para ela, mas também fez questão de levá-la ao médico,
buscar os documentos necessários para que ela pudesse resgatar seu benefício e, aos poucos, reconstruir sua vida. No entanto, o maior trabalho de todos era o que acontecia dentro dela. Maria, aos poucos, foi se abrindo, compartilhando as feridas do passado e permitindo-se acreditar que ainda havia algo bom a ser vivido. Maria, por sua vez, também trouxe algo de valioso para a vida de Roberto. Ela o fez ver que a vida não era sobre acumular riquezas ou status, mas sobre as conexões genuínas que fazemos com os outros. Ela o ajudou a perceber que suas próprias feridas, aquelas que ele acreditava já estarem curadas, ainda precisavam de atenção. Ele entendeu que não poderia seguir ajudando outras pessoas, se ele próprio não cuidasse das suas próprias dores. A mudança que aconteceu na vida de Roberto foi profunda. Não só ele resgatou a dignidade de Maria, mas também encontrou a sua própria. Ele passou a se envolver mais ativamente em causas sociais, e embora não tivesse mais o mesmo foco em suas empresas, começou a dar atenção ao que realmente importava. Roberto passou a ajudar de forma genuína, sem esperar nada em troca. E, para ele, isso era o que mais importava. Certo dia, ao final de uma tarde quente, quando ele foi visitar Maria, algo inesperado aconteceu. Ela estava sentada em um banco de madeira, com um olhar distante, mas ao perceber a aproximação de Roberto, um sorriso se formou em seu rosto. Ela parecia ser outra pessoa, mais leve, mais aberta, mais viva. Roberto se sentou ao lado dela, como de costume, e ficou em silêncio por alguns minutos. Roberto, Maria começou, sua voz agora mais forte, mais segura. Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Não só por ter me dado um abrigo, mas por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Você me deu uma nova chance. E eu sei que agora minha vida tem um propósito novamente. Roberto olhou para ela com um sorriso genuíno, os olhos brilhando. Maria, eu não fiz nada além do que qualquer pessoa deveria fazer por outro ser humano. Eu apenas te dei a chance que você merecia. O que você fez por mim, me ensinou mais do que qualquer coisa que eu pudesse fazer por você. Você me ensinou a ver o mundo de outra forma, me ensinou a ser uma pessoa melhor. Os dois estavam em paz. Não havia mais a sensação de caridade, mas sim de uma troca verdadeira, onde ambos haviam aprendido e se curado. Maria olhou para ele, com um olhar de gratidão que parecia dizer mais do que palavras poderiam expressar. Eu sei que você vai continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Você tem algo raro, Roberto. Você tem a capacidade de transformar a vida de quem está perdido. Eu sou prova disso. Ele sorriu, mas não disse nada. Sabia que não precisava. O que aconteceu entre eles estava além de palavras. Era um vínculo que não precisava de explicações. Ambos sabiam que a história deles estava apenas começando, mas o mais importante já havia sido feito. Eles tinham se encontrado e, com isso, tinham encontrado uma nova razão para viver. Nos meses seguintes, Roberto se dedicou a ajudar mais pessoas. Ele não procurava mais por reconhecimento ou validação, mas por um propósito mais profundo. Ele fez da sua própria história uma missão de vida. E, em cada passo, ele se lembrava de Maria. Ela nunca mais seria apenas uma mulher sem teto, mas uma mulher que, como ele, teve a chance de recomeçar. Ao olhar para trás, Roberto não se sentia mais o homem que havia sido antes. Ele não sentia mais a pressão da sociedade ou do mundo dos negócios. Ele havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer riqueza material. Ele havia encontrado a verdadeira paz interior. E Maria? Ela estava mais forte do que nunca. Com a ajuda de Roberto e a fé que ela finalmente havia encontrado em si mesma, Maria recomeçou sua vida. Ela não era mais a mulher esquecida pelas ruas de São Paulo. Ela era agora um exemplo de resiliência, de superação, e de que a vida, por mais dura que fosse, sempre tinha uma segunda chance a oferecer. A história de Roberto e Maria não terminou naquele banco de parque, mas começou ali. E, como a cidade ao redor deles, sempre houve algo novo e cheio de possibilidades no horizonte. Chegou até o final? Comente casa, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.